atividade física e câncer de mama. Vamos entender com a doutora Rafaela qual é essa ligação. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Rafa, fala para nós então. Atividade física, câncer de mama, que ligação é essa importante que a gente sabe que tem? É verdade, a gente já tem estudos hoje em dia muito robustos, estudos muito bem feitos, né, da relação da atividade física como não só prevenção do câncer de mama, mas prevenção, melhora no tratamento e também diminuição de recidiva. Então, quando a gente fala de prevenção, quanto que esse exercício físico pode ajudar essa mulher, né? Então, a gente hoje sabe que em torno de 150 minutos por semana, ou seja, você faz 3 de 50 ou 50 minutos 3 vezes, você consegue ter uma redução desse seu risco em torno de 40% se você faz ele regular. Ou seja, você precisa ter uma constância desse exercício físico. Não adianta querer fazer os 150 minutos num sábado que não vai funcionar. A gente precisa ter essa alternância, né? Então faz durante a semana, distribui aí certinho. O ideal é você fazer tanto atividade aeróbica quanto mesclar um pouquinho com atividade resistida, que seria musculação, um crossfit, uma corrida, que seriam esses exercícios mais de peso. Ai, doutora, mas eu não gosto de atividade de academia. Não tem problema. Qual atividade física você gosta? Eu gosto de beach tênis. Ok, então você faz beach tênis 3 vezes na semana, pelo menos, né? E isso vai ajudar em que sentido? A gente vai ter melhora da imunidade, a gente tem diminuição dos riscos de radicais livres, tem diminuição de melhora, né, do processo de regeneração celular, né? Então tudo isso faz com que as células elas acabam não entrando em mutação e aí acaba prevenindo o câncer de mama, né? Durante o tratamento, o maior benefício da atividade física é em relação à fadiga. A fadiga é um dos grandes problemas dos quimioterápicos, né? Então, aquela paciente que não tem força, tem um cansaço extremo, né? E o exercício físico, a gente até pensa, nossa, mas eu tô tão cansado e vou fazer atividade física. Mas é justamente essa atividade física que vai te tirar desse cansaço, dessa fadiga, tá? Então, é extremamente importante fazer atividade física durante o tratamento. E quando a gente fala de recidiva, ou seja, a atividade física com toda aquela questão de imunidade, de radical livre, né, de estabilidade hormonal, ela vai fazer com que você diminua a sua chance de ter retorno de doença, tá? Então, a atividade física, ela hoje em dia, ela é obrigatória quando a gente fala de câncer de mama em todos esses aspectos, prevenção, tratamento e recidiva de doença. Então, extremamente importante. Sensacional, porque a gente sabe, assim, que o sedentarismo, ele está ligado a muitas doenças. E a atividade física, ela está ligada à qualidade de vida. Isso. Então, aí a gente tem algo claro para seguir. Muito. E esse teu link com a obesidade é fantástico, porque a obesidade, ela tá ligada em torno, né, aproximadamente aí conhecidos mais de 10 tipos de câncer, e no câncer de mama, ela é fundamental como fator de risco. Ainda mais essas pacientes que são pós-menopausa, que é onde você tem um ganho de peso muito maior, então você junta a idade, que é um fator de risco importante, então quanto mais velha essa mulher, maior é a chance de ela ter câncer de mama, aliado daí a uma menopausa, que você ganha um peso, aí mais ainda você aumenta o seu risco, né? Então a gente precisa sim combater a obesidade para que a gente também diminua o nosso risco de câncer de mama. Aí a gente fala assim, que tipo de atividade você gosta? Geralmente a gente ouve, não gosto de nenhuma atividade. Nada, não gosto de corrida, não gosto de academia, dança. A pessoa vai ter que achar alguma... E fazer uma quimioterapia e tirar a mama. Você gosta? Justamente. Então a gente vai ter que ir por esse lado. Você escolhe, ou faz uma atividade física, ou tira a mama. É uma coisa assim. Eu gosto de falar para as pessoas a seguinte situação, né? A gente precisa escolher o nosso difícil, né? Difícil vai ser, fazer atividade física vai ser, ficar obesa, sedentária também é difícil, né? Ter qualquer tipo de doença também é difícil. Então, escolha o seu difícil, né? Claro que hoje em dia colocar na nossa rotina uma atividade física regular é difícil, porque a gente tem muita coisa para fazer. Só que se a gente não colocar, não olhar para nós mulheres como prioridade, isso a gente vai ser engolido pela rotina e quando vai passar um ano a gente não faz nada. Então precisa estar ali, da mesma forma que você bota acordar 6 horas para ir no médico, para ir para o seu trabalho,
que você vai cansada, doente, né? Você precisa fazer um esforço para botar isso também no seu dia a dia e ir, independente se está chovendo, se está calor, se está frio, né? Mas é questão de disciplina, é questão de superação também, muitas vezes, né? E força de vontade, não tem outro escapatório. Hoje em dia a gente precisa ter essa visão para a atividade física, para a qualidade de vida, para peso adequado, alimentação saudável, né? Porque não tem outra, é qualidade de vida, porque senão as doenças estão aí, né? E quando a gente muda, quando a gente vira essa chave, a gente tira como se fosse uma faixa assim nos olhos, uma venda, e aí a gente começa a ver o que é ter qualidade de vida, acordar e não acordar exausto, o corpo se desinflamando, é muito diferente. Eu falo por propriedade, assim, fiquei muito tempo sedentária e hoje eu não consigo mais me ver vivendo daquela forma. E a gente vai sendo abduzida, né? Quanto mais cansada a gente fica, mais cansada a gente vai ficando. E aí, quanto mais parada a gente está, mais parada a gente vai... É difícil quebrar esse ciclo, né? Muito difícil. Mas a partir do momento que você consegue quebrar, é muito mais fácil você manter uma rotina, né? Tem dias que vão ser ruins, outros vão ser melhores, né? Enfim, não é fácil mesmo, né? Mas a gente precisa, né? Como tu mesmo falaste, a inflamação é um dos grandes gatilhos, né, para as doenças crônicas. Então, o corpo inflamado, o corpo em sobrepeso, acaba desencadeando diabetes, pressão alta, um monte de doença cardiovascular. Hoje em dia, o câncer de mama ele é uma doença muito incidente das mulheres, mas a maioria das mulheres morre de doença cardiovascular. Então, é infarto, é AVC. Então, isso aí a gente precisa combater com atividade física e com essa busca da qualidade de vida, né? E uma coisa vai trazendo a outra. Aí você começa a se exercitar, você não quer comer uma coisa que não é saudável, você quer uma alimentação saudável, você quer beber mais água. Então daí a gente encontra o segredo da vida, que é uma alimentação saudável, que é praticar atividade física e não só viver para trabalhar naquela rotina cansada, estressada, sem ânimo para o próprio corpo. E não só falando de câncer de mama, né? Hoje a gente já sabe que ter músculos é não só autonomia, longevidade, né? Mas músculos, principalmente de perna, quadríceps, faz com que você tenha menor risco de doença neurológica, né? Então, fazer agachamento, né? Que às vezes é tão sofrido, fazer leg press, ter músculo na coxa é também uma boa prevenção de Alzheimer, por exemplo, que é uma doença aí que tá vindo porque a gente tá ficando cada vez mais idoso, né? Então, o Alzheimer cada vez mais presente. Então, é mais uma opção aí para que a gente realmente faça atividade física, né? É câncer de mama, é diabetes, é infarto, é Alzheimer, é atividade física. Rafa, adorei, vou trocar roupa e já tô indo pra academia. Ah, isso aí! A gente se encontra lá, então. Nos encontramos lá, espero que também você ache um motivo aí dentro de você, essa motivação, e vá se exercitar por diversos motivos. A gente já citou alguns aqui, tem muito mais. Atividade física é essencial, alimentação saudável. Espero que você tenha gostado do conteúdo que a doutora trouxe para nós e até uma próxima. Até! Cirurgia por vídeo na ginecologia. Quem vai trazer todas as informações sobre esse assunto para nós é o Dr. Felipe. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber aqui. E eu quero saber tudo sobre a cirurgia por vídeo. Antigamente não se fazia cirurgia por vídeo. É uma novidade, então, na ginecologia? Mais ou menos, né? A cirurgia por vídeo vem num crescer aí, digamos, nos últimos 40 anos, né? A comparação é sempre com a cirurgia aberta, digamos assim, né? A laparotomia. Hoje é a laparoscopia, onde a gente introduz uma câmera, normalmente pelo umbigo da paciente, e se enxerga a cavidade pélvica, né? O abdômen, sem que seja necessário um corte grande, como era feito antigamente. Tá, e essa cirurgia é indicada para quais situações? Quando que a gente faz essa cirurgia? Então, em geral, hoje em dia, para praticamente todas as patologias pélvicas na ginecologia, a gente pode realizar a laparoscopia. Quando que ela se torna muito difícil, por exemplo, numa histerectomia, né, numa retirada do útero, quando o útero é muito grande, ou então em casos de alguns miomas, que também são muito grandes, de uma forma que a gente precise ter um acesso maior à cavidade. Mas, em geral, para miomas de um tamanho aí até
digamos, em torno de 10 centímetros, ainda é possível se realizar a laparoscopia. Para cirurgias de cistos de ovários, problemas nas trompas, para endometriose. Então, para praticamente todas as patologias da pelve, a gente consegue lançar a mão da laparoscopia, né? Tanto faz semana inteira. Isso aí, é para fazer isso todo dia. Porque são várias situações que envolvem a cirurgia por vídeo, né? Exatamente, a gente pode realizar praticamente todas as cirurgias ginecológicas por vídeo, né? Existem outras vias de acesso, como a vaginal ou a abdominal, mas hoje em dia, sim, a laparoscopia tem sido mais utilizada pela melhor facilidade em se analisar essas patologias e pela melhor recuperação, especialmente das pacientes. Quando a gente pensa numa cirurgia aberta, que você falou, até no tempo, é diferente? Pode acontecer, algumas vezes a cirurgia aberta tem um tempo maior de transoperatório do que a laparoscopia. Mas o principal é o fato de não se precisar realizar grandes incisões, o que facilita na recuperação, o tempo mais rápido de retorno às atividades do dia a dia, ao trabalho e até mesmo para a prática de exercícios físicos. E também quando a gente pensa numa cicatriz. Também, que é uma coisa que atrai muito as pacientes para realizar sempre por vídeo quando possível, né? Que é ter cicatrizes menores e que cicatrizam mais rápido, digamos assim, né? Que a recuperação é mais rápida. Quando a gente pensa numa cirurgia aberta, que tamanho que seria uma cicatriz? E, em geral, uma cicatriz aí de aproximadamente 10 centímetros até 15 centímetros, que é realizada num corte da cesárea, né? Ou do umbigo até o púbis. Mas, em geral, hoje em dia, se utiliza uma incisão como a cesariana quando necessário, né? E cirurgia por vídeo? Cirurgia por vídeo, a gente fala normalmente em 4 ou 5 acessos na barriga, né? Primeiro do umbigo, e os outros 4 acessos na parte mais inferior do abdômen, que são em torno de 1 centímetro cada um. Nossa, cada uma é uma dessas diferença muito grande, né? Sim, com certeza. Estética, óbvio que às vezes a gente está vivenciando uma situação, uma doença, tem alguma coisa ali, tu quer resolver aquilo, ponto. Mas a gente pensa também no estético, e isso mexe muito com a autoestima da mulher, até às vezes a cesárea incomoda ali, então muitas buscam até cirurgia plástica depois por conta desses cortes, e a gente sabe que uma cirurgia, às vezes a mulher foi lá, tirou o útero, teve que tirar, né, uma parte do corpo, e daí já tá com uma cicatriz enorme, toda vez que ela olha para aquela cicatriz, ela lembra de todo aquele processo. Com certeza. Então quando a gente tem pequenas incisões, eu acho que para todo o contexto é melhor, né? Com certeza, não só para recuperação, mas principalmente pensando nessa parte estética, que é importante, não tem como a gente deixar isso de lado, né? Então, além do retorno rápido às atividades, o fato de tu ter pequenas cicatrizes ali que muitas vezes nem aparecem, ou a gente sempre tenta colocar em regiões que não vão aparecer, ou que ficam por baixo da marca da roupa, da calça, e isso facilita, né? É sensacional. Eu fico pensando nisso, assim, sabe? Porque muitas vezes as pacientes, elas estão já vivendo um momento complicado. Sim. E daí, tendo essa possibilidade, porque engloba muitos fatores. A cirurgia, às vezes, mais rápida, a recuperação mais rápida, a estética, voltar ao trabalho, atividade física, mas... Então, eu vejo só pontos positivos. Não, o pacote da cirurgia laparoscópica, tanto o pré quanto o pós-operatório, são muito melhores. Então, hoje em dia, está cada vez mais se tornando um absurdo tu fazer uma cirurgia aberta quando não é bem indicada, né? Como eu falei, existem casos e casos. Mas, em geral, sim, até mesmo cirurgias de urgência podem ser feitas por laparoscopia, né? É, porque a gente imagina assim, urgência, vamos lá, passar faca, tudo correndo muito rápido. Mas então, e por isso que eu gosto que as pessoas tenham informações. Mesmo sendo de urgência, a mulher pode dizer, não, mas eu quero optar por uma cirurgia... Claro, né? pela vídeo, né? Por que vídeo, muitas pessoas que não seja... falam a laser, tem a mania de falar que é a laser, né? Mas não, é a famosa cirurgia por vídeo laparoscopia. Que ao invés de a gente fazer um corte grande para acessar a cavidade abdominal, a gente faz pequenas incisões, entra com uma câmera e as pinças por esses pequenos portais. Perfeito. Poxa, muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Se você está vivendo esse momento, se você precisa fazer alguma cirurgia desse estilo que nós falamos, se você está vivenciando essa situação, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura o Instagram do nosso ginecologista, Dr. Felipe Lanner, e lá você vai encontrar muito conteúdo, mais conhecimento ainda e poder agendar uma consulta, né, doutor? Tirar as dúvidas, que eu acho que a gente está aqui, a gente gera conhecimento, mas nada substitui uma consulta, olho no olho, tirando todas as dúvidas, faz aquela lista com todas as perguntas que eu quero tirar, não é? E daí
sai da consulta tranquila com todas as informações, porque às vezes a gente não falou tudo que a pessoa quer saber. Exato. Então, marca a consulta, né? Isso aí, marca a consulta e é sempre bom, mesmo quando eu sou o primeiro médico a ser procurado, a ter mais opiniões, né? Vale a pena para ver o tipo de cirurgia que está sendo indicado. Mas você é o melhor. O melhor dos melhores, por isso que ele está aqui, né? Ele é referência nesse assunto, então pode ir com isso aí, só chegar. Força total que vai dar certo, né, doutor? Com certeza. Obrigada Valeu, por dividir Mariana. tanto conhecimento conosco e até a próxima. Obrigado pela recepção aqui. Vamos conversar com a nossa odontopediatra sobre cuidados diários. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada, sempre feliz de estar aqui. Muito bom te receber aqui. Agora eu quero entender tudo sobre cuidados diários. Então, o que os pais precisam saber? O que a gente precisa ter em casa? Quais são esses cuidados essenciais? Conta pra nós. Vamos lá, Mari. Sobre os cuidados com a higiene bucal, principalmente, a gente precisa entender que existe uma correlação entre alimentação e escovação. Basicamente, é isso. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, para a gente ficar atento? Existe uma correlação muito grande entre os açúcares que a gente ingere e os problemas de saúde bucal. Uma vez que a gente aumenta a ingestão do açúcar, a gente precisa aumentar a frequência dos cuidados diários, né? Então, às vezes os pais me falam, tá comendo muito doce. Então, vamos aumentar o número de escovações. Se tá fazendo 2 vezes ao dia, vamos fazer 3 ou 4, vamos aumentar isso. E o que eu quero explicar, Mari? É uma coisinha um pouquinho mais profunda, mais técnica talvez, mas para que todo mundo entenda. A gente tem um pH na nossa boca que é neutro. Quando a gente ingere algum tipo de açúcar, esse pH fica ácido e diminui esse pH. Se tá ácido, existe corrosão do dente, que é a cárie. A cárie nada mais é do que uma corrosão por ácido. Então, se a gente ingere açúcar, né, as bactérias transformam o açúcar em ácido. E até a saliva conseguir neutralizar, demora um tempo. Uma vez que a gente remove essas bactérias, escovando, pode comer o açúcar que for. Porque não vai ter as bactérias para transformar esse açúcar em ácido, né? Então, só para todo mundo se atentar sempre de que, se tiver escovadinho, pode comer açúcar, né? Entre aspas. Claro que existe um cuidado com essa frequência. Mas não tem as bactérias para transformar um açúcar em ácido. E se tiver muita bactéria porque não conseguiu fazer uma escovação eficiente e não tiver o açúcar, também tá tudo bem. Porque vai ter a bactéria, mas não vai ter o açúcar para transformar em ácido. Então, isso é uma correlação muito importante dos pais estarem atentos. Do açúcar com a formação do ácido, com a remoção das bactérias. Sensacional. Amei essa ligação, entender como funciona, porque realmente faz muito sentido. Então, assim, quando a gente fala, ok, o açúcar tem seus problemas, Sim. Mas quando a gente pensa nos dentes, ok. Exato, se então, estiver assim, limpo. Com certeza. Certo. E quando existe um número de escovações por dia que são necessários para cada faixa etária, ou é igual para todo mundo? Como que funciona essa relação? Vamos lá. Essa placa bacteriana, essas bactérias que se aderiam uma à outra e formam uma placa bacteriana, e é essa placa bacteriana que consegue transformar esse açúcar em ácido, ela se forma na nossa boca mais ou menos a cada 6 horas. Então, se formos pensar em um dia inteiro, realmente, aquele clichê básico de 3 escovações diárias, a gente mata essas escovações e essas limpezas e essa remoção de bactéria a cada 6 horas. Que legal, não sabia, eu acho que foi uma informação bem importante, assim. Então, por isso que falam 3 escovações, né? Quando acorda, depois do almoço, antes de dormir. Isso. Então, daí pega o... Isso. E só lembrando, em relação ao cuidado diário, que é o nosso tema de hoje, a escovação noturna é sempre a principal. Tô pulando algumas escovações. Se pular as do dia, ainda estamos ok. Agora, a da noite é a principal, porque quando a gente dorme, existe uma diminuição da nossa salivação. E a saliva funciona como uma barreira protetora para neutralizar esse pH que ficou ácido. Se a gente não tem saliva para neutralizar, não neutraliza nunca. Fica sempre ali naquele movimento de acidez do meio e prejuízo para os dentes. Olha só, quando a gente pensa nessa higiene bucal, fio dental,
tipo de escova, tipo de creme dental, raspador de língua, conta tudo pra nós. Vamos lá. Em relação à escova, tem que ser sempre uma escova normal. Aquela dedeira de silicone que geralmente tem para os primeiros dentinhos, ela não serve para higienizar, ela serve para massagear. Então precisa ser sempre uma escovinha normal, tal como a nossa, mas com a cabeça pequenininha que caiba melhor dentro da boca da criança, que é também menor, né? Então uma escova normal sempre. A dica é sempre de ter uma cabecinha pequena, mas não necessariamente. Pode ser a criança ali de 2, 3 anos, quer porque quer usar a escova do pai e da mãe, né? Uma igual, porque quer ficar igual o pai e a mãe. Tudo bem, desde que os pais observem que está entrando em todos os cantinhos de todos os dentes, até lá no fundão. Mesmo sendo uma escova grande, se couber, tudo bem. Mas a dica é ter uma cabeça pequena para que caiba exatamente lá no fundo de uma boca pequena. O fio dental, ele é importante de ser passado, sim, nas crianças também, né? Existem muitas cáries que começam entre os dentinhos e que não higieniza só com a escova, tem que passar o fio dental. De preferência uma vez por dia, mas podem começar com uma rotina um pouquinho mais vagarosa. Às vezes uma vez por dia não vai conseguir com a rotina corrida e tudo mais. Então passa um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não, pelo menos no começo até criar um hábito, até a criança entender e permitir, né? A pasta sempre com flúor desde o primeiro dentinho, enquanto a criança não sabe cuspir, a gente usa bem pouquinho, um grãozinho de arroz, mas com flúor desde o primeiro dentinho. O flúor é muito importante, hoje a gente sabe que é ele que previne, e naquela explicação que eu dei da acidez, se tá ácido, Mari, começa a perder mineral, o dente começa a perder mineral. Se a gente usa o flúor, o que o flúor faz? Ele remineraliza. Então, uma vez que muitas vezes a gente não consegue fazer uma escovação muito eficiente, porque a gente tá ali brigando com um jacaré, né? A criança não deixa escovar direito, não conseguimos remover totalmente aquelas bactérias. Então, vai existir a ingestão de algum tipo de açúcar, vai acontecer a acidificação, vai perder mineral, mas opa, tem o flúor, que vai devolver esse mineral para o dente. E a gente vai gerar um equilíbrio, porque não vai só perder e buraco. Vai perder um pouquinho, o flúor devolveu um pouquinho. Perder mais um pouquinho, o flúor devolveu. Então gera um equilíbrio para não ter cárie. E a última pergunta, raspador de língua. Muito importante também, porém, para criança, às vezes eles não aceitam. Tá? E aí é melhor focar na escovação dentária do que na escovação da língua. Muito bom se conseguir, porque deve ser higienizada, mas às vezes a gente precisa escolher as nossas brigas. E aí a gente escolhe escovar o dente e deixar a língua ali de lado, enquanto eles não estão aceitando muito bem. Perfeito, adorei. Obrigada por tantas informações, por dividir tanto conhecimento. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta diferente, você procura lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, a nossa odontopediatra, a Bárbara, e lá você vai encontrar muitas informações maravilhosas. E aquilo que a gente sempre fala, agendar sua consulta, porque nada dispensa uma boa consulta, aquela listinha lá com todas as perguntas, né? Isso mesmo. Até a próxima. Até. O tema de hoje é culpa materna. A gente fala muito sobre isso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mãe se cuidar ou não se cuidar e a culpa que envolve essa situação. A Débora, a nossa parapsicóloga, vai nos ajudar a compreender um pouco tudo isso. Bem-vinda novamente. Gratidão. Querida, fala um pouquinho para nós então sobre essa relação aí de autocuidado ou de não se cuidar, a culpa e a criança aí envolvida no meio desses pensamentos e de toda essa situação. Esse é um tema bem interessante e é muito comum as mães trazerem esse relato de se sentirem culpadas em se cuidar, né? Então, ela está sofrendo, a maternidade a gente sabe que exige da mulher, né? E agora essa mulher é um corpo diferente, uma percepção diferente, e ela acaba se deixando. E quando ela começa a se cuidar, ela se sente culpada, porque parece que está abandonando o seu filho, parece que não pode viver isso, né? E até algumas mulheres, por estarem dentro desse padrão, cobram outras mulheres, que a mulher não pode se cuidar. Só que o que acontece quando a mãe entra nesse padrão vibracional?
através da paranormalidade, ela acaba interferindo com essa energia no campo do filho. E ela traz essa mensagem, mesmo que a mãe não queira. Mas quando ela se culpa por estar se cuidando, por se ver bonita, ela tem que ficar lá no sofrimento, ela se olha no espelho, não se gosta. Então, se ela se cuidar, ela se culpa, o que ela traz? Ela traz no campo do filho essa energia de que é um sacrifício cuidar. E eu tenho que fazer um sacrifício. Então, a maternidade, ao invés de ser prazerosa, para o campo do filho eu preciso estar feia, eu não posso me cuidar. Isso é um sacrifício. A criança recebe isso através da telepatia. A criança não sabe interpretar isso, mas ela recebe e aí a criança cresce sentindo que ela foi o sacrifício de alguém. Então, ela carrega o sofrimento com ela. E isso fica muito forte. Agora, quando a mãe se cuida, quando a mãe começa a entender que ela vai estar bem, que ela vai estar na sua melhor versão, que ela vai fazer o melhor por ela, quando essa mãe se cuida, ela joga para o campo da criança a energia de que a minha mãe se ama, logo eu me amo. A minha mãe se vê bonita, logo eu me vejo bonita. A minha mãe está feliz, logo eu me vejo feliz. Imagine uma mãe que se culpa amamentando um bebê. Então ela está passando que leite para essa criança. Imagine uma mãe que se ama e que está se vendo linda amamentando esse bebê. Então, nos libertar da culpa, a mãe trazer isso, libertar da culpa e pensar que informação eu estou passando, né? O que eu estou vibrando aqui e pensar que a paranormalidade está acontecendo. E ela é muito simples. A gente acha que precisa ser vidente, que tem que ter altas habilidades. Não, a paranormalidade está acontecendo o tempo todo, a informação está passando o tempo todo, de uma forma muito simples, e nós não nos percebemos. E aí, de repente, aquela criança começa a assumir um comportamento. Mas como que ela está assumindo esse comportamento? É porque ela já recebeu lá quando estava no colo da mãe, às vezes até antes. Né? Então é muito importante o autocuidado da mãe. Isso vai influenciar como essa criança vai se comportar para a vida. É bom a gente falar que não são só as palavras ditas, mas aquilo que fica no pensamento também. No pensamento. Porque a gente sabe que quando a gente fala, a gente magoa, a gente fere, e ali pode gerar traumas, dores. Ok, daí a gente controla as palavras, mas e os pensamentos, né? E aí, uma dica que eu dou é: pega o teu filho no colo, não importa a idade do filho. Se tá criança, se tá adulto, você é mãe, pega teu filho no colo, abraça e traz com a intenção do coração e a mente, trazendo para você, pedindo: eu sinto muito, mentalmente, eu sinto muito se em algum momento eu nutri algum pensamento negativo, mas agora eu acolho você e resgata o amor da mãe, aquele amor que você sentiu quando viu teu filho pela primeira vez, quando chutou na barriga, porque só a mãe sabe a sensação do bebê chutar na barriga, a emoção que dispara. É esse amor que tem que ser disparado. Se toda mãe trouxer isso, esse amor, pedindo que libere o seu filho de todos os pensamentos negativos, todas as sensações negativas que ela possa ter sentido, e substituir isso por aquela sensação de amor quando o bebê chutou, quando viu pela primeira vez, quando seu filho chorou a primeira vez, substituir por esse amor, você libera o campo do teu filho de uma forma incrível. Olha que lindo! Então, a gente vai encerrar essa entrevista com essa super dica para que a gente consiga fazer isso com os nossos filhos, essa prática de liberar qualquer trauma, qualquer pensamento ruim, qualquer coisa que tenha ficado ruim ali. Então, obrigada por compartilhar, com certeza farei. Espero que as mamães também que estão nos acompanhando, e assim, como você falou, não importa a idade, né? Não. Pode ser seu filho pode ser adulto. Sim. Né? E você pode fazer isso e melhorar a vida desse filho, né? Isso aí. O poder da mãe na vida de um filho é gigante. Obrigada, até a Gratidão. próxima. Até.
Agora nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre os fitocannabinoides com a nossa médica integrativa, doutora Ana. Bem-vinda novamente. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Bem legal a gente falar sobre mitos e verdades, porque a gente sabe que existe muita desinformação sobre esse assunto. Então, quando a gente traz aí mitos e verdades, a gente consegue ajudar as pessoas a saber o que realmente é verdade e o que é mito, né? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos. Tá preparada? Super, já nasci preparada. O uso de cannabis engorda, mito ou verdade? Mito, né? Na verdade, a gente está falando sobre um sistema que modula a fome. Então, quando a gente começa a trabalhar a parte da ansiedade associado ao uso dos fitocannabinoides, o paciente diminui até mesmo essa compulsão alimentar. Então, associado à mudança do estilo de vida e o uso dos fitocannabinoides, o paciente reduz muito a ansiedade e acaba realmente reduzindo até mesmo o peso, que é uma estratégia para redução de peso. Então, totalmente ao contrário. Exatamente. Que legal. Próxima. A cannabis medicinal pode ajudar no tratamento de sequelas do Covid? Mito ou verdade? Verdade. A principal sequela em relação ao Covid, né, que muitos pacientes relatam, é a fadiga mental e física crônica, que está associado à alteração da adrenal e também ao eixo intestino, cérebro, adrenal. Então, quando a gente utiliza os fitocannabinoides para melhorar essa parte da ansiedade, reduzir a inflamação, digamos, dar um equilíbrio para esse organismo, nós estamos falando de voltar à normalidade. Então, a gente dá todo o suporte através da mudança de estilo de vida e o uso dos fitocannabinoides para melhorar a fadiga crônica. Que legal. O THC é utilizado apenas para uso recreativo. Mito ou verdade? Mito. Mito. Por quê? Né? O THC todos têm digamos, um certo receio por causa do efeito psicoativo dele, que é esse chapado, né? Você ficar mais zen. Mas ele é utilizado principalmente para dor, para náusea, então pacientes de tratamento para câncer, né, que precisa fazer quimioterapia, paciente com dor crônica, tem muito benefício. Então, a gente utilizando o THC junto com o CBD, nossa, o tratamento fica maravilhoso. O CBD e o THC funcionam melhor juntos, mito ou verdade? Verdade. Funciona sim, tá? Tem algumas indicações de usar só o canabidiol, né? Mas a gente pode utilizar junto o THC, tanto que tem algumas amostras que vêm, digamos assim, só um cheirinho, né? 0,3% de THC que a gente utiliza para dar essa ativada no organismo, né? Então, ele traz mais benefício e, lógico, né? Sempre de acordo com a indicação, né? E o acompanhamento médico cumprindo ali essa necessidade para o paciente, né? Perfeito. Existem dosagens definidas de cannabis para cada doença? Mito, tá? Quando a gente fala sobre o sistema endocannabinoide, a gente está falando de um sistema que ele modula, e cada pessoa tem uma forma e uma quantidade ali, digamos que vai precisar para modular esse sistema e assim suprimir os sinais e sintomas, né? Reduzir esses sinais e sintomas de acordo com a patologia e as comorbidades que esse paciente já tem. Então, por isso a necessidade do acompanhamento médico, porque daí a gente vai acompanhando, vai fazendo o aumento ou redução da dosagem, troca por outros fitocannabinoides de acordo com a necessidade do paciente. Entendi. Posso usar CBD para tratar TDAH? Pode sim. Então é uma verdade. É uma verdade. Então, nós temos poucos estudos, né, relacionados ao uso dos fitocannabinoides. Mas quando a gente fala sobre TDAH, autismo, né, doenças que estão cada vez mais evidentes, tendo cada vez mais diagnósticos, a gente precisa compreender o organismo como um todo, principalmente a questão intestinal. Então, quando a gente associa o THC e o CBD, a gente dá um suporte maior para esse paciente. E tem observado, sim, uma melhora, né, no quadro, e a gente pode utilizar com uma dosagem menor ou até mesmo uma dosagem igual, 1:1, que a gente chama. Então, depende muito do quadro e dos sinais e sintomas que esse paciente tem. Então, é um conjunto. A gente usa os fitocannabinoides para essas patologias, sim,
tem um grande efeito, né? E o mais interessante é que a gente consegue usar a longo prazo, diferente dessas outras medicações de primeira linha, né? Que a longo prazo tem muitos efeitos adversos. Então, a gente está falando de uma medicação que praticamente não tem efeito adverso se você faz um acompanhamento, mudança do estilo de vida e melhoras da parte mental, né, com um acompanhamento multidisciplinar. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, assim, quando a gente pensa no uso dos fitocannabinoides, ele tem algum malefício, tem algum efeito colateral? Sim, pode ter. Tem alguns efeitos, como diarreia, né, sonolência, mas depende sempre da dose. Então, da dose e da concentração do óleo. Então, quando a gente inicia, geralmente a gente inicia uma dose bem baixa. Então, a gente modula o intestino, né, melhora a função intestinal e associa o uso dos fitocannabinoides, porque daí eu consigo ter uma melhor resposta, né, e a gente precisa compreender que a grande parte das doenças estão associadas ao estilo de vida. Então, a gente consegue melhorar isso associado aos fitocannabinoides. A questão dos efeitos adversos, assim, mais comum a diarreia, náusea, sonolência, são mais esses mesmo, mas e a longo prazo, assim, nada que, digamos, comparado com o Zolpidem, com outras medicações mais agressivas, né, de tarja preta principalmente. Quando a gente pensa, a gente vê muitas pessoas falando, ligando, assim, os fitocannabinoides com maconha. Mas maconha faz mal, vicia. Como que é essa relação entre maconha, fitocannabinoides, vícios? Sim. Então, a gente precisa compreender. A gente está falando de um produto que é derivado da cannabis sativa, certo? Que é a maconha. Quando você utiliza a planta para extrair o produto com THC, CBD, CBN, independente de qual fitocannabinoide vai ser, é uma planta que está sendo realmente acompanhada, né? Então, a terra que ela está sendo plantada, se tem metais pesados ou não, tem uma bula, que é o COA, que está correlacionada a esse produto. Então, eu tenho certeza do que está ali dentro, né? Daquele produto. Então, a gente está falando de um produto que é extraído da cannabis, né? Agora, quando você faz uso recreativo de uma planta, né, que você fuma ela e você não sabe como ela foi plantada, como foi esse cultivo, né, se tem metais pesados ou não, se tem mistura ali com outras substâncias, essa é a questão, né? Em relação ao vício, é uma das substâncias que menos tem esse efeito, tá? Relacionado ao vício, né? De deixar a pessoa dependente. Mais fácil você ficar dependente de um diazepam do que até mesmo da cannabis fumada, né? Então, assim, os efeitos são diferentes, né? Mas a gente precisa sempre alertar, né, que o produto tem que ter uma bula, tem que ser de uma empresa que realmente, né, tem ali todos os critérios que a Anvisa, né, estabelece. Então, realmente é algo sério. E o tratamento e as evidências também são sérias. A gente tem resultados incríveis, né, com o uso de CBD e THC, todos os fitocannabinoides. Então, realmente é uma planta que a gente pode usar muito a nosso favor, né, desde que realmente a gente tenha esse compromisso, né, com o uso. Perfeito. Obrigada por dividir tanto conhecimento, todas essas informações e até uma próxima. Até mais. Obrigada, gente. Vamos falar sobre o check-up cardiológico. Você já fez o seu? Você sabe quais os exames são necessários, são prescritos nesse check-up? Quem vai nos falar tudo, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a nossa cardiologista, a doutora Nanda, bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente pensa no check-up cardiológico, o que consiste esse check-up cardiológico, para a gente começar? Então, o check-up cardiológico nada mais é do que uma boa consulta, né? Você recebe o paciente no consultório e primeiro você vai conhecer o seu paciente, né? Idade, obviamente, se ele tem alguma queixa, se ele tem algum histórico pessoal de alguma doença, né? Hipertensão, diabetes, alguma cirurgia prévia.
E principalmente se ele tem algum histórico na família de alguma doença cardíaca grave com morte jovem, menos de 50 anos, né? O pai infartou aos 50, a mãe infartou aos 45, ou morreu sem uma causa definida. Então, assim, nessa consulta você vai examinar o seu paciente, você vai ver se ele tem uma pressão ok, se ele tem algum sopro no coração, você vai olhar os pulsos, você vai fazer um bom exame clínico para que você possa pensar em alguma coisa que precise ser investigada, ou se o exame é totalmente normal. E eu sempre falo que o eletrocardiograma é o exame e a extensão da consulta do cardiologista, que é onde você vai ver a condução elétrica do coração, um exame bem simples, que, né, geralmente a gente faz antes da consulta, para definir se o paciente tem algum distúrbio do ritmo, se ele tem algum sinal de ter o coração ou não crescido. Existem algumas doenças que são genéticas, que o eletrocardiograma te ajuda a ver se o paciente tem ou não, sabe? E então, nessa primeira consulta que você está, né, tendo esse primeiro contato com o paciente, não tem idade certa para fazer um check-up, né? A gente sempre fala, se você é muito saudável, se você não tem nenhuma queixa, você pode começar o seu check-up depois dos 40 anos, mas se você tem histórico na sua família de qualquer doença, principalmente cardiológica, né, um infarto, um AVC, ou uma causa de morte que ninguém definiu, que não foi investigado no caso, né, desse familiar, você vai começar a avaliar com o cardiologista o mais precoce possível, né? Então, assim, eu trabalho hoje muito com cardiologia do exercício, né? A gente tem uma clínica de cardiologia do esporte, a gente trabalha muito com atleta, então a gente começa a avaliar os pacientes muito cedo. Os pacientes que aos 13, 14 anos vão começar a jogar futebol profissional, né? O pessoal do triatlo que começa a treinar em alta intensidade. Então, quando a gente está falando de atleta, a gente começa a investigar desde que o paciente começa a se envolver com esporte de alto rendimento, né? Para a gente acompanhar esse coraçãozinho desse paciente que vai ter, né, algumas adaptações que vão acontecendo pelo treinamento. Então, assim, a gente divide, né, as pessoas, os pacientes não atletas, os atletas amadores e os atletas profissionais, e a gente vai fazendo esses acompanhamentos dependendo da necessidade de cada caso, assim. Mas, basicamente, assim, numa primeira avaliação, o que você vai avaliar? Se o eletro é normal, se o paciente não tem nenhuma queixa, você vai, assim, e a pressão for normal, talvez você vai fazer um exame de laboratório, ver como é que tá a tireoide desse paciente, em algumas vitaminas, né? É difícil um paciente não ter nenhuma queixa, sempre tem alguma coisinha que não tá bem, né? Então, cansaço, fadiga, às vezes a gente pode encontrar num exame básico, nessa primeira consulta, um pouquinho de anemia, às vezes a vitamina B12, vitamina D tá um pouquinho baixa, às vezes a paciente tem um probleminha de tireoide que não foi diagnosticado previamente. Então, nesse check-up, a gente tem oportunidade de fazer alguns diagnósticos para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Quando a gente está pensando em orientar esse paciente para prática esportiva, né, para uma academia ou para um grupo de corrida, você vai colocar ele no teste de esforço, vai avaliar a capacidade desse paciente em se exercitar, se tem alguma alteração durante esse exame que você precise investigar melhor esse coração, até para você orientar o profissional da educação física que tipo de exercício esse paciente consegue nesse momento, vem muito sedentário, por exemplo, com muito sobrepeso. Então, assim, a gente precisa treinar numa intensidade mais baixa para que ele possa depois ir evoluindo com calma. Então, assim, nessa consulta a gente vai abordar todas essas questões, assim, desde os pacientes que querem só fazer o básico para a sua saúde, aqueles que vão se empolgando e querem treinar em alta intensidade, e a gente vai periodizar essas consultas dependendo do que a gente encontrar. Se o paciente for hipertenso, você vai pedir para ele voltar numa consulta em 6 meses. Se tiver tudo bem, a cada 1, 2 anos, vai depender do que você vai encontrar nesse primeiro encontro, assim. Que legal entender um pouco, porque cada pessoa, ela tem uma avaliação especial para ela. Sim. Pro tipo de vida que ela leva, né, pro histórico familiar, então não tem uma regra, tem aquilo, individualizar a consulta. Total. E isso é importante, né, doutora? Com certeza. Porque o que acontece com uma pessoa é diferente do que acontece com outra pessoa, porque são vários fatores ali agregados, né? E quando a gente pensa na mulher também, a mulher ela tem que começar a fazer esse check-up cardiológico, esse acompanhamento desde que idade? Então, as pacientes começam geralmente aos 40, tá? Elas geralmente chegam no consultório aos 40 anos.
Mas assim, as minhas pacientes mais jovens, que eu já acompanho desde os 30 ou 20 e poucos anos, são por questões genéticas, assim, principalmente dislipidemia familiar, o colesterol é muito alto, ou pacientes hipertensos ou hipertensão que a gente chama secundária, que é por alguma outra causa, às vezes uma adenoma na suprarrenal, algum problema no rim, né, e elas ficam hipertensas por isso, a gente tem que monitorar, às vezes é cirúrgico, às vezes é só o tratamento dessa hipertensão secundária. Algumas pacientes têm hipertensão idiopática, ou seja, são hipertensas e não tem exatamente uma causa para isso, mas a gente precisa tratar essa hipertensão, né? Então, geralmente por isso, assim, mas se elas são bem assintomáticas, saudáveis, têm uma genética positiva, a gente começa no check-up aos 40. E o homem também é a mesma coisa, né? Assim, a incidência da doença cardiovascular na mulher é um pouco mais tardia do que o homem, né? Geralmente depois da menopausa, depois dos 50 anos. Os homens, eles adoecem mais precocemente, digamos assim, né? Então, mais depois dos 60 anos, meio que equipara, assim, a prevalência da doença em homem e mulher, né? As mulheres estão até ficando mais doentes, mais obesas do que os homens, pelas últimas estatísticas que a gente tem. Mas, assim, teoricamente, as mulheres, a gente vai ter que se preocupar mais com infarto, com AVC, quando elas passam dos 50 anos, entrando ali na menopausa. Perfeito, obrigada por todas essas informações. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer marcar o seu check-up cardiológico, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ananda lá, fala direto com ela, que eu tenho certeza que ela vai fazer o seu check-up e assim você vai se sentir seguro, porque afinal de contas o coração, a gente tem que estar com ele sempre saudável, né, doutora? Sim, exatamente. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. O assunto de hoje é mastite e eu trouxe uma especialista nesse assunto, a Sol, que é enfermeira, consultora de aleitamento materno e vivencia muitos casos de mastite, né, Sol? Meu Deus. Então, assim, pra gente começar, o que é a mastite, o que causa, o que a gente pode fazer para evitar? Então, a mastite, Mari, ela pode ser um processo inflamatório, como ela pode ser um processo infeccioso, né? O processo inflamatório, ele é mais fácil de curar uma mastite. Por quê? Porque você vai lá, vai drenar essa mama, vai botar uma compressa fria, né? Não se coloca compressa quente em mastite. E o que eu mais tenho presenciado? Que muitos médicos, tipo pediatra ou até clínico geral, vão lá e explicam para a mãe que ela tem que colocar uma compressa quente. Mas não se coloca compressa quente. Porque quanto mais compressa quente você colocar na mama, água quente, né? Enfim, mais você vai estar intensificando aquele processo. Então, o que você tem que fazer? Não achar que você dá conta sozinha. O que vai passar, né? Ou que vai passar. Tô com uma dor aqui, tá ardendo, mas vai passar, vai melhorar. Às vezes, a mastite ela é causada por uma obstrução de ducto, entende? Às vezes, a mama está fissurada e daí tem pessoas que acham que tá machucando, mas isso vai passar. Eu sempre vou repetir isso, né? Mamilo machucado é pega incorreta. Eu tenho recebido uns chamados para, você faz laser? Porque eu preciso de laser para cicatrizar a minha mama. Porque eu tive uma consultora e ela disse que a pega está correta, mas que ela não trabalha com laser. Eu falo, laser sozinho eu não faço. Eu vou fazer a consultoria de aleitamento materno, porque nessa consultoria eu vou corrigir a pega, vou ver o que está acontecendo para poder, às vezes é uma tensão que o bebê tem, sabe? Às vezes o bebê tem uma ATM tão intensa que o que acontece? Ele prende, né? Prende ali o mamilo, em vez de ele pegar a areola e sugar, ele prende, ele morde. E isso vai fazer com que machuque. Então, não adianta eu fazer o laser se a gente não corrigiu o que está errado. Entendeu? E aí eu falo,
só o laser eu não faço. Eu nem cobro pelo laser à parte. O laser ele está incluso na minha consultoria. Porque eu acho que não adianta eu dizer para você, vou fazer laser hoje, amanhã, depois, vou fazer 10 sessões de laser. Se eu não corrigir, não vai ter cicatrização. Então, eu não vou fazer laser assim. E aí, realmente, quando eu vou, sempre tem alguma coisa. Ou a mãe está pegando errado, ou, sabe? Ou o bebê realmente está mordendo. E essas fissuras mamilares, o que acontece? Na boca tem ali a flora bacteriana. Então, se uma bactériazinha resolver entrar ali numa fissurazinha daquela, ir lá se instalar, vai fazer um abscesso. Aí é uma mastite, mas eu costumo dizer que é uma mastite mais tenebrosa, porque quando faz abscesso encapsulado, aí tem que tomar antibiótico, tem que fazer ultrassom, muitas vezes tem que drenar, às vezes punção com agulha e seringa, né, que a mastologista costuma muito a fazer, mas muitas das vezes também realmente precisa ir na maternidade, ir para o centro cirúrgico, fazer um dreno, colocar um dreno de Penrose, que é um drenozinho específico, né? E para aquela mama drenar toda aquela secreção que tem. E também não adianta a gente deixar parado, tá, Mari? A Mari também está de choque. Eu fico assim, como as pessoas chegam nesse processo, assim, eu fico muito triste, porque eu sinto alguma dor e eu já vou em busca, sabe? Porque eu penso que quanto mais vai passando, mais vai agravar. Então, assim, se tu tá sentindo alguma coisinha, busca ajuda, busca informação, porque tu vai chegar quando já está num estágio tão grande, ter que passar por tudo isso, tão sofrido. E é um estágio muito doloroso, porque você tem um bebê para cuidar. Exatamente, né? Já está passando por várias situações. Isso. Eu tenho uma paciente, esse mês passado, que foi um caso bem grave, assim, ela fez uma mastite extremamente séria, e ela foi no médico primeiro, e o médico mandou para casa. Mandou para casa com um tipo de antibiótico e não pediu um ultrassom, entendeu? Porque precisa ser visto isso mais a fundo. Talvez se pedisse um ultrassom e entrasse com os cuidados naquele primeiro momento que ela foi no hospital, ela não teria chegado aonde chegou, entende? Porque assim, o abscesso vai romper o tecido, tá? Se não cuidar, ele vai romper o tecido. Então, não ache que vá dar conta sozinha, sabe? Peça ajuda. Ah, mas é só um vermelhinho. Às vezes, aquele vermelhinho, se você pede ajuda, vai fazer uma boa drenagem na mama, vai tomar os primeiros cuidados, a mastite já foi embora. Entende? Mas se é só um vermelhinho e eu acho que eu vou dar conta sozinha, eu acabo não dando e as coisas começam a ficar muito mais sérias. Então, é isso que eu falo, assim, a gente tem acesso às informações, a gente tem condições de buscar ajuda e evitar que algo pior aconteça. Até porque a gente precisa amamentar essa criança, a gente precisa, né, de todo esse processo, e aí vai chegar num estágio desse. Mas é que isso é da mulher, né, Mari? É da mulher achar que ela dá conta de tudo. Eu acho que é o momento da mulher ter consciência de que ela não tem que dar conta de tudo, entendeu? Ela não tem que dar conta do mundo, né? Eu falo isso muito lá em casa. A gente quer dar conta do mundo. E não, eu acho que a gente tem que se permitir ser cuidada, né? A gente tem que se permitir. E nós, mulheres, muitas vezes a gente não se permite ser cuidada. Não, porque eu sou forte, né? Ah, eu tive um parto normal, nossa, vou ter que amamentar. Gente, calma, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simples né? assim. Simples assim. A gente tem que se permitir a ser cuidada. Não vou pedir para ninguém me cuidar porque eu vou dar jeito nisso. E não vai dar. E não vai dar. Entende? E depois quem sofre?
É a pessoa, né? E aí, na verdade, assim, sofre a pessoa, sofre o bebê, sofre o esposo também, porque muitas das vezes ele, nossa, eu poderia ter feito algo e não fiz, né? Entende? Porque a gente tem muitos esposos preocupados, sabe? Tem muitos que me ligam pedindo ajuda. E eu acho a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, essa é uma preocupação. E a mulher, ela tem que se permitir alguém ter esse tipo de preocupação. Sol, gratidão. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento e conteúdo. Até a próxima. Até. Osteopatia e recém-nascido. Tem alguma relação? Quem vai nos responder é a Isa, nossa osteopata. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber, aprender com você. E agora eu quero entender. Osteopatia, recém-nascido, tem relação ou não tem? Tem muita relação. Total relação. Inclusive, hoje em dia, todas as mães já estão a cada vez mais cedo procurando um osteopata, pelo menos para fazer um check-up e ver se está tudo certo. Com as redes sociais ficou muito difundido vários assuntos, né? Torcicolo congênito, assimetria craniana, o uso a dificuldade de amamentação por causa do freio, tudo isso tem sido muito falado na rede social, então as mães estão assim bombardeadas de informação. Que bom. Aí elas saem da maternidade já mandando mensagem para o osteopata. Quando é que a gente pode marcar? Que legal. Uhum. E daí como que funciona? Tu faz uma avaliação naquele bebezinho de dias? Sim, a gente faz primeiro uma conversa para entender como é que foi o parto. Todo parto, ele é um evento, né? Um acontecimento, tanto para a mãe quanto para o bebê. Pode ser que o parto tenha sido o mais tranquilo possível, ou pode ser que o parto tenha tido alguma intercorrência, acontece, é normal. E isso tudo vai gerar repercussões nesse recém-nascido. Então, o que a gente faz é fazer uma avaliação, tentar entender como é que foi esse parto. Geralmente as mães já chegam com um videozinho para ver como é que foi, o que aconteceu, com alguma questão que elas observaram em casa de preferência de posição, meu neném prefere ficar com a cabecinha assim, ou então não está conseguindo amamentar. Tudo isso são coisas que elas já vão percebendo nos primeiros dias, então elas já vêm relatando isso. E quanto antes a gente consegue abordar, mais rápido vai ser a melhora e melhor a evolução dessa criança. Por isso que eu até falei assim, são bebezinhos de dias, então geralmente eles chegam ali bem pequenininhos mesmo. Sim. E às vezes chegam mais tarde também, e a gente sabe, né, que quanto antes melhor, né, Isa? Sim, principalmente antes dos 6 meses é onde a calota craniana ainda está bem maleável. Porque o recém-nascido ele não tem todas as suturas fechadas exatamente para passar pelo canal vaginal, então ele precisa adaptar esse crânio, e porque esse crânio ele vai crescendo conforme o cérebro vai crescendo. Então, nos primeiros 6 meses, tudo está muito maleável. Então, a gente consegue, com as técnicas manuais que são suaves, que não causam nenhum desconforto para o bebê, a gente consegue auxiliar para que tudo isso esteja livre para o crânio crescer da forma como deveria. E não porque se tem alguma disfunção, alguma tensão craniana, pode crescer um pouquinho maior para cá, um pouquinho maior para lá. E a gente também consegue avaliar se isso é um caso realmente para osteopatia ou se é um caso para o cirurgião, que pode acontecer. Claro. Se é um caso para outras especialidades, né? Para o fono também tem um papel muito importante. Então, a gente consegue fazer uma boa avaliação e determinar um tratamento adequado para essa criança. Pode ser que seja um tratamento super tranquilo, só a osteopatia e as orientações para os pais já resolvam, ou pode ser que precise de um capacete, por exemplo. Então, isso tudo a gente consegue já avaliar desde o início. Que legal. E quando a gente pensa nessa avaliação, como que a osteopata ela pode ajudar esse bebê? A gente falou aí sobre a questão do crânio, sobre a questão do torcicolo congênito, e tem mais algumas situações, refluxo, enfim, conta pra nós. Sim, nessa avaliação a gente vai avaliar o bebê todo. Então, se a gente sentir que tem uma necessidade de mexer, por exemplo, aqui na boquinha para auxiliar na amamentação, a gente consegue auxiliar no refluxo. Isso aí é uma eficácia excelente da osteopatia. E aí acaba que a gente consegue tratar uma questão muito recorrente nos bebês sem precisar do uso de medicamentos, o que é excelente. Sensacional, porque o bebê tá vomitando, tem refluxo, pum, medicação. Sim. Então por isso que o osteopata ele é integrativo, né? Sim. Ele não vê só ali o crânio, já vai fazer uma anamnese geral ali em todo aquele bebê, vai analisar tudo que está acontecendo e ajudar em várias situações, né? E muita coisa pode acontecer dentro do útero da mãe. Então, às vezes esse bebezinho vem com o pé torto, às vezes ele vem com uma displasia de quadril, que é muito comum, é uma das questões mais comuns que a gente
não fala tanto. Pode acontecer de, na hora do parto, machucar o ombrinho, machucar a clavícula. Então, muita coisa pode acontecer. Sim. E é bom que as mães saibam a quem recorrer, né? Tem um profissional de confiança para poder recorrer. E pelo menos avaliar e falar, não, siga por esse caminho que vai dar tudo certo. E às vezes são alguns detalhes, até no sono fica melhor o sono do bebê. Então, são várias coisas, porque a gente tendo essa possibilidade de tratar com o osteopata é um diferencial, né? Sim. E o osteopata, ele acaba tratando a família toda. É verdade. A gente trata a mãe, a gente trata o bebê, a gente trata o pai se precisar porque também. a mãe já vai chegar lá com dor nas costas e com alguma reclamação já. E o pai também, e daí já tá a família inteira lá tratando. E Sim. todo mundo em busca de qualidade de vida e viver essa fase, como eu falei, né? Na gestação é uma fase tão bonita, mas que quando a gente tem dor nunca é legal. E daí o bebê nasce, a mãe também fica muito com o bebê no colo, então vem a dor novamente, insegurança, enfim. Daí também não é legal. Então, quando a gente está bem, a gente está sem dor, a gente está se tratando, é diferente, né, Isa? E a mãe, ela tem muita preocupação com o filho, né? Principalmente as mães de primeira viagem. E aí elas acabam se negligenciando, porque estão sempre preocupadas e querem buscar todos os profissionais que elas podem encontrar para o filho e esquecem delas mesmas. Então, é muito importante ter um profissional que olhe para a família inteira. Verdade. Adorei. Que assunto interessante. Então, se você tem um bebezinho aí, você já sabe, né? Busque um osteopata para fazer essa avaliação completa. E são várias situações que o osteopata pode tratar. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. E até a próxima. Obrigada por me convidar. Amei estar aqui com vocês. Muito bom te receber, aprender com você e poder levar a informação para você aí de casa, né? Uhum. Até a próxima. Até.